Boa tarde, queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua família, hoje e sempre. Meus irmãos, estaremos compartilhando mais uma mensagem bíblica e escatológica para a nossa edificação. Meus irmãos, o texto básico se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 20, versículos de número 4 e 5, para a nossa meditação. Os versículos de número 4 e 5, que se encontram no livro do Apocalipse, capítulo 20, se referem à primeira ressurreição. Esta expressão mencionada aqui não significa, meus irmãos, que a ressurreição está começando, mas que está terminando. O último grupo de salvos da primeira ressurreição são os mártires da grande tribulação, que é mencionado no versículo de número 4. Eles ressuscitarão antes do milênio como os últimos integrantes da primeira ressurreição. São os rabiscos da colheita geral. Portanto, fica consignado que a primeira ressurreição compreende várias etapas. Estaremos falando hoje, meus irmãos, a respeito do milênio. O milênio. Depois que Jesus consolidar definitivamente o seu trabalho, ele então inaugurará o seu reino, o milênio. O milênio é um reino sonhado pelos filhos de Abraão, Isaac, Jacó, porque foi prometido por Deus que os colocará como líderes seculares e espirituais no mundo, tendo como governante Jesus Cristo. Esse reino terá uma duração de 1000 anos. Durante todo esse maravilhoso período, Satanás estará preso e a paz será estendida universalmente. O milênio servirá para revelar ao homem que somente Deus, através do seu ungido, o Messias, possui mecanismos necessários para construir a base de uma sociedade uniformizada num só objetivo: a paz e o bem-estar comum. Todas as nações existentes serão congregadas ali para juízo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículos de número 31 ao 48. Embora o reinado do anticristo tenha sido universal e tenha se estendido sobre todas as nações da terra, o seu poder não alcançará muitas localidades. Não terá podido efetuar suas obras plenamente em algumas localidades. Desta maneira, muitos poderão sobreviver à tribulação. Isso nos leva à conclusão de que nem todos terão tomado a marca da besta, e será necessário os juízos das nações por Cristo, para fazer a separação entre os bodes e as ovelhas. Assim como no arrebatamento da igreja, os mortos fiéis ressuscitarão. Da mesma maneira, a manifestação de Jesus em glória, os decapitados da grande tribulação, os que morreram pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta e a sua imagem, viverão e serão ressuscitados. Meus queridos irmãos, mesmo sendo o reino milenar inicialmente composto somente por verdadeiros crentes, haverá descendentes que acabarão rejeitando o governo justo do Messias. Satanás que estará preso, mas no final se apoderar do coração desses rebeldes.
e articulará a última rebelião da história. Isso é bíblico. No entanto, fogo descerá do céu e consumirá esses rebeldes, e Satanás será sentenciado para sempre na sua futura morada, isto é, no lago de fogo e enxofre. Deus, ele vai pôr fim em toda forma de governo humano. Deus, ele vai pôr fim. Ele vai estabelecer o seu reino, o reino teocrático, ou seja, o reino pessoal, o reino divino dele. Cristo, ele se estabelecerá, Cristo, ou melhor dito, ele descerá do céu, sentar-se-á no trono de Davi. Essa dispensação foi chamada por Jesus a dispensação da regeneração. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, Pedro chama essa dispensação a dispensação da restauração. Jerusalém futuramente será a capital do reino. Os animais se tornarão mais dóceis. Será uma época de justiça e paz. A terra ficará mais fértil. Satanás será amarrado e lançado no abismo por 1000 anos, conforme o livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos de número 1 a seguir ali. A vida humana será prolongada. Haverá 2 tipos de súditos na dispensação do governo divino: homens glorificados, homens naturais. Homens glorificados são de 3 origens, senhores: crentes do Velho Testamento, igreja do Novo Testamento e igreja do período da grande tribulação. Homens naturais são de 3 origens: judeus sobreviventes à grande tribulação, os gentios glorificados no julgamento das nações, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 25, e aqueles que nasceram na época milenial. Nós, pré-milenistas, cremos que Jesus voltará antes do milênio e Cristo passará a reinar, senhores, diante a destruição e o julgamento que sobrevirão à terra durante a grande tribulação. A maioria dos pais da igreja eram pré-milenistas. Com a posição adotada por Agostinho no século V, as 7 épocas da salvação desde a criação do homem. A chave imprescindível para a compreensão do futuro se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículos de número 24 a seguir. As primeiras 69 semanas, meus irmãos, terminaram com a crucificação de Jesus, encerrando a época no qual Deus se interessou principalmente por Israel. Com a rejeição do Messias e da pessoa de Jesus Cristo rejeitado no seu ministério, Deus fez o relógio escatológico parar. Em consequência, Deus ele estabelece a igreja. A igreja é uma realidade que não estava prevista pelos profetas do Antigo Testamento. A igreja é o grande mistério revelado ao apóstolo Paulo e aos escritores do Novo Testamento. Israel, a nação judaica, estará no centro do plano divino, senhores. E restabelecido para a terra da Palestina, Israel reconstruirá o templo e que será exercido, pelos sacrifícios levíticos, pela lei mosaica. O poder
internacional, o poder político internacional que será exercido pelo governador satânico, que é o anticristo, conhecido e chamado como a besta. A ira de Deus será derramada sobre a terra. O pecado aumentará entre os homens com profundidade, intensidade jamais vistas, meus irmãos, a não ser nos dias de Noé. Terminando o período milenar, virá então a eternidade, ocasião em que todos salvos serão revestidos de corpos gloriosos e imortais, os ímpios serão ressuscitados sem glória, serão levados para o grande trono branco para ser julgado. Pessoas que frequentavam os cultos não permaneceram fiéis, serão levados para o grande trono branco. Pessoas que se afastaram de Deus e não voltaram, não se arrependeram, não se reconciliaram, estarão perante o trono branco. Criaturas de todas as classes estarão perante o trono branco. Criaturas de todas as categorias estarão perante o trono branco. Desde Caim ao último ímpio a nascer estarão perante o trono branco. Meus irmãos, terminando o período ali milenar, virá então a eternidade, haverá um novo estado, um novo começo, uma nova ordem. Apocalipse capítulo 21 e 22, chegamos ao fim do tempo. Isto para os homens, porque Deus é eterno quanto ao passado e ao futuro. Isso também é uma linguagem humana, porque para Deus só existe o eterno presente. E o nosso tempo, meus irmãos, é uma partícula da eternidade. Vamos chegar ao fim. E o pecado já foi julgado, e Satanás e todos os seus seguidores já estão no seu lugar definitivo. E ali não haverá mais lágrimas, senhores. Ali não haverá mais pranto, ali não haverá mais dor, ali não haverá mais desespero, porque Deus estabelecerá um novo céus, uma nova terra e uma nova cidade. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 5. Eis que faço nova todas as coisas. A vitória final é o céu. Meus irmãos, que esta palavra seja para edificação, para o elevo espiritual. É um assunto, senhores, que não é ministrado pela maioria dos pregadores sobre escatologia. Algo que muitas pessoas, principalmente a igreja, desconhece, né, a respeito do milênio. Então, Deus abençoe e que Deus continue iluminando a tua mente ao conhecimento das verdades das Escrituras Sagradas. Deus abençoe.